E seja muito bem-vindo ao aulão de matemática para o concurso 2023 do TJ São Paulo, cargo escrevente. Eu sou o professor Júnior Vieira e nós vamos resolver questões recentes da Banca VUNESP, incluindo todo o conteúdo presente em seu edital. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Vamos começar! Cuidar da saúde mental de meninas e meninos é urgente. Uma enquete com 7,7 mil adolescentes e jovens de todo o Brasil, realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e pela Organização da Sociedade Civil Iração Educomunicação, mostrou que, recentemente, metade dos respondentes diz que sentiu necessidade de pedir ajuda sobre saúde mental, mas 40% deles não recorreram a ninguém para ajudá-los. Com base nos dados da enquete, entre os jovens e adolescentes pesquisados que sentiram necessidade de pedir ajuda, o número dos que não procurou por ajuda foi: o total de adolescentes pesquisados, nós temos 7.700, vamos anotar isso aqui, total 7.700. E ele quer saber o seguinte, entre os jovens e adolescentes pesquisados que sentiram necessidade de pedir ajuda. Ele disse que metade dos respondentes sentiu necessidade de pedir ajuda. Então, que sentiu necessidade, vou colocar apenas sentiu, certo? É a metade dos 7.700. Então, 7.700, a metade é dividido por 2. Metade de 7.000 é 3.500. Metade de 700, 350. Então, vai dar 3.850. E muito cuidado, porque você pode acabar marcando de cara a alternativa E, 3.850. Ele quer, na realidade, o número dos que não procurou por ajuda entre esses jovens e adolescentes que sentiram necessidade, né? Ou seja, entre esses 3.850, nós temos que deles, 40% não recorreram a ninguém. Então, eu tenho que calcular ainda, né? 40% de 3.850. Agora sim, vamos usar 40% a 40 sobre 100. Dia em matemática é vezes. Então, vezes 3.850, eu posso cancelar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo e fazer simplesmente 4 vezes 385. Vamos fazer aqui. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 8, 32, com 2, 34. Vai 3. 4 vezes 3, 12, com 3, 15. Então, nós temos 1.540. É, portanto, a nossa resposta. O número dos que não procurou por ajuda, né? Que não procurou, é 1.540, alternativa, portanto, B, de boa questão. Tá gostando da correção? Confira também o nosso curso de matemática. São mais de 600 questões corrigidas e comentadas em vídeo, teoria completa, material em PDF incluso, simulados e provas da VUNESP corrigidas, ideal para você se preparar com antecedência. Muito bem, vamos voltar à correção das questões. Segundo dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica SAEB, divulgados em 16 de setembro de 2022 pelo Ministério da Educação MEC, a pontuação dos alunos de escola privada do 9º ano do Fundamental na disciplina de matemática caiu, em 2021, até mais que a do ensino público no estado de São Paulo. Em 2019, a média do 9º ano em matemática da rede privada paulista era de 309,4 e agora foi para 298,18. Na mesma série, no ensino público, os alunos caíram 2,8 pontos,
menos que o registrado entre as particulares, mas com uma média que já era mais baixa. Desse modo, é correto afirmar que a queda na média dos alunos da rede privada superou a queda na média dos alunos da rede pública em... Muito bem, queridos. Inicialmente, nós devemos calcular de quanto foi a queda na média dos alunos da rede privada. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Então, lá na rede privada, a gente tinha 309,4 e depois a média foi para 298,18. Então, vamos diminuir para descobrirmos de quanto foi a queda, né? Então, 309,4 menos 298,18. Muito bem, na subtração de números decimais, lembre-se, nós temos que igualar a quantidade de casas, né? Então, eu tenho aqui 2 casas, aqui eu tenho que deixar 2 casas também. É só acrescentarmos um zero. Muito bem, agora vamos diminuir. Aqui não dá para diminuir 0 menos 8. Eu pego emprestado, 10 menos 8 nós temos 2, 3 menos 1, 2, vírgula embaixo de vírgula, 9 menos 1 dá 1. Pegamos emprestado, esse 2, esse fica valendo 10. 10 menos 9, 1. Então, temos 11,22. Essa foi a queda. Ele disse o seguinte: a queda na média dos alunos da rede privada superou a queda na média dos alunos da rede pública. Então, na rede pública, nós temos o seguinte. No ensino público, os alunos caíram 2,8 pontos. Então, agora é só a gente fazer outra subtração, né? Eu pego 11,22 menos 2,8. Novamente, devemos igualar a quantidade de casas para fazermos a subtração. 2 menos 0 dá 2. 2 menos 8 não dá, pegamos emprestado esse 0, esse 12. 12 menos 8 nós temos 4, vírgula embaixo de vírgula, 10 menos 2, 8. Então, agora nós temos a resposta, 8,42 pontos, alternativa, portanto, C, de ciência exata. Em um hospital, 105 funcionários são médicos ou enfermeiros. São 2 médicos para cada 13 enfermeiros. A contratação de 3 médicos e de 11 enfermeiros fez com que a razão de médicos para enfermeiros se tornasse... Como de costume, pause o vídeo e tente resolver antes. Nós temos uma questão envolvendo razão. No início, ele deu o total de funcionários daquele hospital. Então, vamos anotar os dados. O total, nós temos 105 funcionários. E eles são médicos e nós temos também enfermeiros. Muito bem. Então, ele disse inicialmente que são 2 médicos para cada 13 enfermeiros. Eu posso utilizar a ideia da constante de proporcionalidade, que aqui eu vou chamar de K. Então, se a razão tem que ser 2 para 13, eu posso usar 2K sobre 13K. E no caso, os médicos, nós vamos ter 2K. Para cada 13 enfermeiros, nós vamos chamar de 13K. E aqui, lembrando, a razão, de fato, fica 2/13. Por isso que a gente pode utilizar a ideia da constante de proporcionalidade. Quando ele dá o total, fica mais fácil de resolver. Para descobrirmos o valor de K, nós precisamos utilizar o total, se é 105. Portanto, 2K mais 13K fecha 105. Concorda comigo? 2K mais 13K é igual a 105. 2K mais 13K, nós temos 15K. Então, 15 agora está multiplicando, ele vai passar dividindo. 105 dividido por 15, nós vamos ter 7, 70 com 35, 105. Então, K é igual a 7. Muito bem, turma. Agora a gente já consegue encontrar a quantidade antiga de médicos e enfermeiros. Então, é só a gente fazer 2 vezes o K é 7, 2 vezes 7
nós vamos ter 14 médicos até então, 13K, 13 vezes 7, 70 com 21, 91 enfermeiros. O enunciado ainda trouxe a seguinte informação: com a contratação de 3 médicos e de 11 enfermeiros, logo, quantos médicos e quantos enfermeiros nós vamos ter? Então, é só a gente somar. Quantos médicos a gente contratou? 3, então mais 3. 14 mais 3, nós temos 17. E enfermeiros nós temos mais 11. A quantidade anterior era 91. 91 mais 11, nós temos 102. Então, a nova razão, lembre-se que razão é divisão, a nova razão de médicos e enfermeiros, teremos 17 sobre 102, certo? Nesse caso, não temos uma resposta ainda porque devemos simplificar. E nesse caso, nós vamos dividir tudo por 17. 17 dividido por 17 dá 1. 102 dividido por 17 vai dar 6. 60 com 42 dá 102, né? Então, a resposta... Então, a nova razão é 1/6, alternativa, portanto, E de exata. Segundo dados do IBGE 2021, referentes à educação no município de São Bernardo do Campo, a razão entre o número de matrículas no ensino médio e o número de matrículas no ensino fundamental foi igual a 15,49. Considerando que 128 mil alunos se matricularam nas escolas do município no ano de 2021, então, o número de matriculados no ensino fundamental foi de... Muito bem, temos uma questão envolvendo razão. Ele disse que a razão entre o número de matrículas no ensino médio e o número de matrículas no ensino fundamental foi igual a 15,49. Então, nós podemos dizer o seguinte: no ensino médio e no fundamental, nós vamos ter no médio, eu posso considerar 15K, porque lembre-se que eu tenho 15 no numerador, né? Sempre ensino médio, então vai ficar em cima. Em seguida, ele citou o consequente, que é fundamental, vai ficar embaixo, né? Então, no fundamental, nós temos 49K. E, de fato, se eu fizer a razão, né, 15K sobre 49K, que é a razão entre o médio e o fundamental, cancela a constante. E nós temos 15,49 como o enunciado nos trouxe. Muito bem, turma. Com o K fica mais fácil quando ele dá o total. O total nós temos que é igual a 128 alunos. Aliás, é 128 mil alunos. Então, se o total é 128 mil, se eu somar 15K mais 49K, que é os alunos do médio e do fundamental, nós temos o total, que é 128 mil. 15 com 49, nós temos 64, que é igual a 128 mil. Agora o K, se 64 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós temos o seguinte: 128 por 64 dá 2, seguido de 3 zeros, 2.000. Se a gente descobriu qual é o valor do K, agora a gente encontra qual é o número de alunos matriculados no ensino fundamental. No fundamental, nós temos 49K, então é só fazer 49 vezes 2.000. Muito bem, o dobro de 49, nós vamos ter 80 com 18, nós temos 98. Seguido de 3 zeros, 98 mil. Então, resposta 98 mil, alternativa, portanto, E de exata. Uma pessoa levou a quantia exata de dinheiro para comprar 6 caixas de determinado medicamento.
Como cada caixa desse medicamento teve um aumento de R$ 11, então, com a quantia elevada, só foi possível comprar 4 caixas desse medicamento e sobraram R$ 26. O novo preço de uma caixa desse medicamento é... Note que ele quer saber qual era o novo preço da caixa. No entanto, esse novo preço ele está em função do preço antigo, certo? Porque nós tivemos ali um aumento. Então, o preço original, vou chamar aqui de preço inicial da caixa, o preço da caixa de medicamentos nós vamos chamar de X. No começo do enunciado, nós temos que a pessoa levou a quantia exata de dinheiro para comprar 6 caixas de determinado medicamento. Inicialmente, o preço da caixa era X, então a quantia de dinheiro seria 6 vezes o preço de uma caixa, né? Então seria 6x. Isso tem que ser igual, já que é a mesma quantia de dinheiro, isso tem que ser igual ao seguinte. Ele disse que como cada caixa desse medicamento teve um aumento de R$ 11, então o novo preço, eu posso colocar aqui, novo preço da caixa só pode ser aquele X com um aumento de R$ 11, né? Então é X mais 11. Então ele disse também o seguinte, foi possível comprar 4 caixas desse medicamento, então a gente tem 4 vezes a caixa, que custa agora X mais 11, né? Então 4 vezes X mais 11 são 2 termos, obrigatoriamente eu tenho que deixar parênteses, né? Temos ainda que sobraram R$ 26, então eu posso incluir mais 26 em nossa equação. Agora é só a gente encontrar o valor de x ao resolvermos a equação, depois a gente substitui porque ele quer o novo preço de uma caixa, né? Muito bem, resolvemos agora a equação 6x é igual. Aqui fazemos a distributiva, 4 multiplica x, que é 4x, mais 4 vezes 11, 44, mais 26. Agora passamos para a esquerda que tem x, ficou 6x, 4x está somando, passou subtraindo, então ficou menos 4x, que é igual a 44 mais 26, nós vamos ter 40 com 20, 60, 6 com 4 dá 10, então vai dar 70. 6x menos 4x dá 2x, que é igual a 70. O 2 está multiplicando, passou dividindo. 70 por 2, temos 35. Então, ele quer saber qual é o novo preço. Então, nós vamos substituir. Muito cuidado, porque ali tem 35 nas alternativas, né? O novo preço é x mais 11. Então, calculando agora finalmente x mais 11, temos 35 mais 11, que é igual a 46. Finalmente, resposta alternativa E de exata. No estoque de uma loja há 30 caixas, cada uma delas com o mesmo número de frascos e todos serão etiquetados. Determinado dia, foram etiquetados todos os frascos de 16 dessas caixas e metade dos frascos de cada uma das caixas restantes. Se o número total de frascos etiquetados foi 276, o número dos que ainda precisam ser etiquetados é... Muito bem, turma, nós temos que naquela loja há 30 caixas e cada uma delas com o mesmo número de frascos. Eu não sei qual é esse número de frascos em cada caixa. Então, esse número de frascos em cada caixa eu vou chamar de X. Eu não sei, concorda comigo? Aquilo que eu não sei, eu vou chamar de X. Se no estoque da loja há 30 caixas, cada caixa com X frascos, né? Então, o número de caixas do estoque, então vou colocar assim o estoque total de frascos, é só a gente fazer 30,
que é o número de caixas, vezes o número de frascos em cada caixa, que é x, 30x. Na sequência, ele diz que determinado dia foram etiquetados todos os frascos de 16 dessas caixas e metade dos frascos de cada uma das caixas restantes. Ainda disse que o número total de frascos etiquetados foi 276. Muito bem, daí nós vamos encontrar qual é o valor de x, né? Se foram etiquetados 16 dessas caixas, então os frascos etiquetados, 16 vezes x, né? Mas agora temos metade dos frascos de cada uma das caixas restantes. Qual é o número de caixas restantes? Ora, é só a gente pegar 30 menos as 16 que a gente já etiquetou. 30 menos 16 é 14. No entanto, nós temos que calcular metade dos frascos de cada uma das caixas restantes. Se restaram 14, a metade de 14 nós sabemos que é igual a 7, concorda comigo? Então, é 7 vezes o número de frascos em cada caixa, né? Então, mais 7x. Isso resulta para a gente no total de frascos etiquetados, que é 276. Então, vamos igualar a 276. Resolvendo a equação, encontramos o valor de x. 16x mais 7x, nós temos 23x, que é igual a 276. 23 está multiplicando, ele passa dividindo. Fazendo a divisão, 276 por 23. Pegamos o 27. Quantas vezes o 23 cabe em 27? Uma vez, 1 vezes 23, 23 para 27, 4. Abaixamos o 6. Abaixou, divida. 46 por 23 dá 2. Então, temos o resto zero. O x é igual a 12. Então, a gente descobriu que o número de frascos em cada caixa é igual a 12. Ele quer saber, na realidade, qual é o número dos que ainda precisam ser etiquetados. Nós etiquetamos 16 mais 7 caixas, nós etiquetamos no total 23 caixas, concorda comigo? Então, restam ainda 30 menos 23, 7 caixas para a gente fechar as 30. Então, o número de frascos em cada caixa é x, né? Então, nós vamos ter que o número dos que ainda precisam ser etiquetados é 7x. Então, fazendo 7 vezes 12, nós vamos ter 70 com 14, 84. Ainda precisam ser etiquetados 84 frascos. A alternativa E de exata. Carlos e Antônio trabalharam como folguistas em determinada empresa de serviços. Carlos cobre folgas a cada 4 dias e Antônio a cada 6 dias. Dia 26 de novembro de 2021, uma sexta-feira, ambos estavam trabalhando. Sabendo-se que a partir daquele dia, Carlos e Antônio trabalharam normalmente até o final do ano 2021, o último dia daquele ano em que ambos trabalharão em um mesmo dia foi. Muito bem, turma. Nós temos a questão clássica envolvendo MMC. Para descobrirmos, obviamente, de quanto em quanto tempo eles vão trabalhar juntos, eles trabalham cobrindo folgas, né? É só a gente calcular o MMC entre 4 e 6. É bem clássico essa questão da Unesp. Se você souber de cabeça, né, entre 4 e 6 vai dar 12. Se não, faz aqui a fatoração. Por 2 nós vamos ter 2 e 3. Por 2, 1, repete o 3. Por 3 temos 1 e 1. Multiplicando tudo, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, a cada 12 dias, eles trabalham no mesmo dia. Então, vamos pensar um pouco. Ele disse, no dia 26 de novembro, que caiu numa sexta-feira, ambos estavam trabalhando. Então, ele quer saber o último dia daquele ano em que ambos trabalharão em um mesmo dia. O último dia daquele ano.
Muito bem, então vamos pensar do dia 26 de novembro, 26 de novembro é 26 do 11, eu vou adicionar 12 dias. Então, nós vamos ter que eles vão trabalhar juntos novamente, 26 mais 12. Lembrando, novembro tem quantos dias? 30, né? Então, eu posso pegar 4 daqueles 12. Nós vamos chegar no dia 30. 12 menos 4 ainda vai ter 8 dias. Vão ter 8 dias, então até o dia 8 de dezembro, que é o dia que cai em que eles vão trabalhar juntos. Dá para adicionar mais 12 dias ainda? Nós vamos ter agora 8 mais 12, o dia 20 de dezembro. Se eu adicionar mais 12 dias, já vai cair em janeiro, certo? 20 mais 12, nós vamos ter 32, dezembro tem 31 dias, então adiciono mais um dia que vai cair em janeiro. O próximo dia seria o 1º de janeiro, né? Enfim, então eu tenho que somar 12 com 12, 24. Após 24 dias, caiu no dia 20, mas não é isso que ele pergunta, ele quer saber o dia da semana. Então, se o dia 26 foi numa sexta-feira, adicionando 24 dias, fica fácil se eu dividir 24 por 7, nós vamos ter 3 e 7 dá 21. Para 24, nós temos 3. Então, 24 dias equivalem a 3 semanas, e 3 dias. Eu ainda não posso esquecer daquele resto, né? 3 semanas e 3 dias. Daí é só a gente pensar um pouco. Passando 3 semanas, cai novamente na sexta-feira. Então, eu devo adicionar ainda mais 3 dias. Adiciono um dia, 2, 3 dias. Então, sexta, sábado, domingo e, por último, cai numa segunda. 1, 2, 3 dias. Então, a resposta só pode ser que o dia 20 de dezembro daquele ano caiu em uma segunda-feira. Portanto, a alternativa correta E de exata. Show de bola, vamos para a próxima questão. Para um projeto da aula de socioemocional, um grupo de alunos deveria arrecadar doces para que fossem montadas o maior número de sacolinhas iguais e estas fossem entregues para as crianças de uma creche. Ao final da arrecadação, os alunos conseguiram 630 balas, 360 pirulitos e 180 chocolates. Se a creche escolhida possui 88 crianças e cada uma recebeu uma sacolinha, então, ao final da entrega, sobraram, sem distribuir. Nós vamos pegar as balas, os pirulitos e os chocolates arrecadados e vamos dividir no maior número de sacolinhas iguais. Ou seja, eu tenho que calcular o máximo divisor comum para descobrir qual é esse número de sacolinhas, né? O máximo divisor comum, MDC, entre 630, 360 e 180. Para isso é bem simples, é só a gente fazer a fatoração simultânea em números primos. E lembre-se que eu sempre coloco os divisores simultâneos aqui à direita, né? Então vamos começar testando se o 2 é o primeiro primo, se o 2 ele divide todos. Todos são números pares, né? Então de fato 2 divide todos. Então vamos lá, 630 dividido por 2, nós vamos ter 315, 360 por 2 dá 180, 180 por 2 nós temos 90. E agora eu não posso colocar o 2 porque ele não divide o 315, lembre-se que eu só coloco os primos que dividem todos, né? O próximo primo a ser testado é o 3, e o 3 divide todos, né? 315 dividido por 3 nós temos 105, 180 dividido por 3 nós temos 60, 90 dividido por 3 nós temos 30. Agora o 3 novamente divide todos, 105 por 3 dá 35, 60 por 3 dá 20, 30 por 3 nós temos 10. E agora o 3,
ele não divide, vai ser o próximo, o 5 a ser testado, né? O 5 divide todos, né? Porque termina em 0 ou 5. 35 por 5 nós temos 7. 20 por 5 temos 4. E 10 dividido por 5 nós temos 2. Agora temos 7, 4 e 2 que são primos entre si. Então eles não têm divisores primos em comum. Como aqui está a lista dos divisores em comum, agora é só a gente multiplicar tudo e vamos obter o MDC, né? 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18 vezes 5, 90. Então o MDC é igual a 90, vamos ter 90 sacolinhas iguais. Se a creche escolhida possui 88 crianças e cada uma recebeu uma sacolinha, ele quer saber quantas sacolinhas sobraram. Então é bem simples, se o total de sacolinhas nós temos 90, menos 88 crianças, então eu tenho 90 menos 88. Nós vamos ter de resto 2. Ou seja, vão sobrar 2 sacolinhas sem distribuir. Alternativa A de aprovação. Muito bem, turma. Só para a gente complementar a resolução, lembre-se, nós temos 630 balas, 360 pirulitos, 180 chocolates. Se eu pegar as balas 630 e dividir por 90, que é o número de sacolinhas, nós vamos ter, portanto, 7 balas por sacolinha. Pela mesma razão, 360 dividido por 90, 4 pirulitos por sacolinha. E, por último, 2 chocolates por sacolinha. É interessante a gente interpretar também aquele 7, 4 e 2. A VUNESP pode perguntar sobre isso. Show de bola, vamos para a próxima questão. Um festival de música contou com a presença de 4 bandas, devendo ter duração total de, no máximo, 4 horas e 10 minutos. O festival se iniciou com a apresentação da banda 1, que teve duração de 50 minutos. Após um intervalo de 15 minutos, a banda 2 fez uma apresentação de 1 hora e 5 minutos. Após mais um intervalo de 15 minutos, a banda 3 fez uma apresentação de 48 minutos, depois do que, após mais um intervalo de 15 minutos, iniciou-se a apresentação da banda 4, a qual teve que se apresentar em, no máximo... Para a gente calcular o tempo restante para a última banda, a banda 4, é bem simples. Nós sabemos que o festival deve ter uma duração total de no máximo 4 horas e 10 minutos. Então, o tempo total, vamos deixar anotado, é de 4 horas e 10 minutos. Nós temos que as bandas, com os intervalos, vamos somar todos os tempos, né? Nós temos 50 minutos, 15 minutos, depois 1 hora e 5 minutos, 15 minutos, 48 minutos e 15 minutos. Então, só de intervalo nós temos 15 com 15 com 15, 45, né? Então, já somei aqui os intervalos. E, é claro, não podemos nos esquecer da unidade, 45 minutos. Agora vamos colocar o tempo de cada apresentação. A banda 1, 50 minutos. Da banda 2, 1 hora e 5 minutos. Como o tempo final vai estar em minutos, já vamos passar aquilo para minutos, né? 1 hora e 5 minutos. Sabemos que 1 hora possui 60 minutos. Com 5 nós vamos ter 65 minutos. E por último, a banda 3, ela tem 48 minutos. Então agora vamos somar tudo. 5 com 5, 10 com 8, 18. Vai 1. 1 com 4, 5 com 5, 10 com 6, 16 com 4, 20. Então temos 208 minutos. Finalmente, para a gente saber qual foi o tempo que restou para a banda 4, nós vamos pegar o tempo total, que é mais fácil passar para minutos, né? Porque aqui nós já calculamos em minutos. 4 horas
para passar para minutos, 1 hora possui 60 minutos, então eu faço vezes 60. 4 vezes 60, 4 vezes 6, 24, então dá 240. 240, somei 10 daqueles minutos, né? Então nós temos 250 minutos. Então o tempo total é de 250 minutos. Então pegando 250 e diminuindo 208, que foi o tempo gasto até então, 250 menos 208, 2 foi para 210, está faltando 40 para 250, né? Então 42 minutos. Alternativa, portanto, C, de ciência exata. Espero que você tenha entendido, vamos seguir. Tá gostando da correção? Confira também o nosso curso de matemática. São mais de 600 questões corrigidas e comentadas em vídeo, teoria completa, material em PDF incluso, simulados e provas da VUNESP corrigidas, ideal para você se preparar com antecedência. Muito bem, vamos voltar à correção das questões. Na reunião do balanço anual, o síndico apresentou a prestação de contas de um conjunto habitacional. Chamou a atenção dos presentes a inadimplência por atraso no pagamento do condomínio. Segundo o regimento do local, está estabelecida a cobrança de multa a juros simples diários de 0,03% sobre a mensalidade do condomínio. O valor fixo do condomínio mensal desse conjunto habitacional é de R$ 900. O síndico comentou que o habitual observado mensalmente no local é que, em média, 45 moradores atrasam o pagamento em 5 dias. Considerando o número médio mensal de moradores que atrasam o pagamento da mensalidade do condomínio e o número médio mensal de dias desses atrasos, o total anual de multas cobradas por atraso no pagamento do condomínio é um valor. Muito bem, nós temos que a multa ela está em função dos juros simples diários de 0,03% sobre a mensalidade do condomínio. Então vamos anotar os dados, como é juros simples. Nós vamos usar J igual a CIT sobre 100. Anotando o capital, vamos considerar a mensalidade do condomínio, que é de R$ 900. Nós vamos ter a taxa de 0,03%. Com a taxa diária, então 0,03% ao dia. Muito bem, considerando o número médio mensal de moradores que atrasam o pagamento da mensalidade e o número médio mensal de dias desses atrasos, então nós temos que o tempo, em média nós temos em um mês 5 dias, né? Então o tempo é de 5 dias. Muito bem, calculando o juros simples, nós vamos ter CIT sobre 100. É claro, aqui estou fazendo para um morador apenas. Nós temos que considerar os 45 moradores e não em um mês, que é do período que a gente está fazendo aqui. Em um mês, nós temos a média de atraso de 5 dias. Né? Nós precisamos calcular o total anual. Então, temos que considerar também o número de moradores, que é 45. Estou fazendo para 1. E em um mês, né? E eu quero, na realidade, para um ano. Então, ao final, a gente faz essa conta, é bem tranquilo. Então, muito bem, fazendo o CIT sobre 100, nós vamos ter o capital, que é 900, vezes a taxa, que é 0,03, vezes o tempo, que é 5. Isso sobre 100. Posso cancelar 2 zeros. Vou multiplicar primeiro aqui 9 vezes 0,03. Então, eu sei que 0,03 vezes 9, 9 vezes 3 dá 27. 2 casas decimais, 2 casas, então deu 0,27. 9 vezes 0,03 deu 0,27, agora vezes 5 nós temos 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 2, 10, então deu 13. Então, nós temos que andar agora 2 casas também. 1,35. Então, o nosso juro mensal é de 1,35 real, R$ 1,35. Então, agora vamos considerar os 45 moradores e também o ano. Aqui foi apenas para o mês.
Então, nós sabemos que um ano tem 12 meses, então o total de multas nós vamos ter, finalmente, para o mês 1,35, isso para o morador, são 45 moradores, certo? Então, vezes 45, e isso vezes, nós temos em um mês, um ano, 12 meses. Então, eu tenho que multiplicar ainda 1,35 por 45 e por 12. Concorda comigo? Então, vamos lá. Eu posso multiplicar 45 vezes 12 primeiramente. A ordem dos fatores não altera o produto, acho mais fácil. 45 vezes 12. Nós temos 90 com 45. 0,1415. 540. 45 vezes 12, 540. Esse resultado vezes 1,35. Então, vamos fazer aqui 1,35 vezes 540, abaixo 0, 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 3, 12, com 2, 14, vai 1, 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Aqui eu já saltei uma casa, agora tem que saltar a casa do 4. Então, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 3, 15, com 2, 17, vai 1, 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Somando tudo, nós temos 0, 0, 9, 12, 7. Então, nós temos aqui que saltar duas casas. Então, duas casas, R$ 729. Então, nós temos 729 é o resultado dessa multiplicação. Então, o total de multas ao ano, nós vamos ter 729. A alternativa correta, 729 está entre 700 e 750. A alternativa correta C de ciência exata. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Se a média aritmética simples dos números de alunos das 4 turmas de 7º ano da referida escola no primeiro semestre de 2021 é igual a 30 alunos por turma, então o número de alunos do 7º B nesse semestre era igual a. Então, lá no 7º B, eu já vejo que ele já disse que é X o número de alunos, então nós estamos procurando esse X. Muito bem, uma questão envolvendo média aritmética, você já sabe que a média nada mais é que a soma dividido pelo número de medidas, né? A soma das medidas dividido pelo número de medidas. Muito bem, ele disse que essa média é 30, né? Então, já posso trocar a média que eu indico com x e uma barra. Eu posso trocar aqui a esquerda por 30. E a soma, nós temos que somar, obviamente, o número de alunos. Então, nós temos aqui 24 com x, com 27, com 35. Então, nós temos o x, que a letra vai ficar sozinho. E agora a gente soma os números normais. Então, eu tenho 24 com 27 com 35, somando tudo, nós temos 4 com 7, 11, com 5, 16, vai 1, 1 com 2, 3 com 2, 5 com 3, 8. Então, temos x mais 86, e eu tenho que dividir pelo número de medidas. E obviamente, nós vamos ter que o número de medidas é igual ao número de turmas, né, que são 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4 medidas, então eu vou dividir por 4. E agora, para a gente descobrir o x, a gente vai multiplicar cruzado, né? Temos aqui uma proporção. Então, 30 vezes 4, nós temos 120. Então, x mais 86 é igual a 120. O 86 está somando, vai passar subtraindo 120 menos 86. Nós temos 34, correto? Então, a resposta 34. 34 ali é o valor, é o número de alunos da turma 7º B, alternativa D de dedicação. Para o segundo semestre de 2021, foi feita uma transferência de alunos do 7º A para o 7º C. Depois de feita a transferência, o número de alunos do 7º A passou a ser o correspondente a 70% do número de alunos do 7º C. Então,
O número de alunos do sétimo A que foram transferidos para o sétimo C foi de... Muito bem, turma. Então, ele disse inicialmente que nós fizemos uma transferência de alunos do sétimo A para o sétimo C. Então, eu vou pegar um certo número de alunos que eu não sei, eu vou chamar de T, total de alunos transferidos, eu vou diminuir dos 24, né, que era o número antigo de alunos, e eu vou passar aquele número de alunos que foi transferido para o sétimo C. Então, aquele T que saiu aqui vai entrar. Então, o novo número de alunos do sétimo C será 27 mais os que entraram. 27 mais T. Muito bem. Nós temos agora que escrever uma equação, porque ele disse, depois de feita a transferência, o número de alunos do sétimo A passou a ser o correspondente a 70% do número de alunos do sétimo C. Então, o número de alunos do sétimo A, eu vou até escrever assim, o número de alunos de A é igual a 70% do sétimo C. Então, 70% é 70 sobre 100 do número de alunos do sétimo C. Muito bem, quem é o número de alunos agora do sétimo A? É 24 menos T, então vamos trocar 24 menos T, que é igual a 70%, que eu já posso escrever na forma decimal. Cancelo esse zero com esse zero, 7 sobre 10 dá 0,7, né? 0,7 que multiplica, aqui parênteses, porque nós vamos ter dois termos lá no sétimo C, né? Nós temos 27 mais T, então a multiplicação distributiva você deve deixar os parênteses. Muito bem, então vamos manter aqui 24 menos T, que é igual a 0,7, eu vou fazer a distributiva, 0,7 vezes 27, nós vamos ter 7 vezes 7, 49, vai 4, 7 vezes 2, 14, com 4, 18, uma casa decimal, uma casa. Então, 0,7 vezes 27 dá 18,9, mais 0,7 vezes t, 0,7t. Muito bem, eu vou deixar à esquerda o valor numérico, os números, né? 24, 18,9 está somando, então ele vai passar diminuindo, menos 18,9. Aqui à direita eu vou passar aquele menos t, então letra vai ficar à direita, menos t, como aqui está subtraindo, vai passar somando o 0,7t. 0,7t mais t. Lembre-se que esse t é como se fosse 1t, né? Então eu tenho 1,0t mais 0,7t aqui, tudo bem? Então vamos usar 24 menos 18,9, vamos fazer essa conta. Nós vamos ter 24 menos 18,9. Aqui fica valendo 10, aqui eu pedi emprestado, fica 3, né? 10 menos 9 dá 1, vírgula embaixo de vírgula. 3 menos 8 não dá, peguei emprestado, né? Nós vamos ter 13, esse fica valendo 1, 13 menos 8, 5. 1 menos 1, 0, 5,1. Então eu tenho 5,1, que é igual a 0,7t mais, lembre-se, né? Aqui é 1,0t ou 1t simplesmente, então vai dar 1,7t. Então, para descobrirmos agora qual foi o número de alunos que foram transferidos, né? Enfim, que é direto ali aquele t, 1,7 ele está multiplicando o t, ele vai passar para o outro lado dividindo, então vai ficar que o t é igual a 5,1 dividido por 1,7. Então, divisão aqui com vírgula igual às casas e eliminar a vírgula. Nós temos que o número de casas já é o mesmo, é só eliminar a vírgula. 51 dividido por 17, o 17 cabe 3 vezes no 51, que dá exatamente 51, né? Então, nós vamos ter 3. Então, esse é o número de alunos transferidos. 3, resposta alternativa B. Um professor calculou a média das notas dos 20 alunos de uma turma de 8º ano na sua última prova e chegou ao valor de 5,4. Sabe-se que 2 desses alunos tiraram 0 nessa prova e, desse modo, se o professor não os considerasse nesse cálculo, a média seria maior em
Questão envolvendo média aritmética. Ele disse que a média das notas dos 20 alunos em uma prova era de 5,4. Então, média que eu indico com x em uma barra. A média nós sabemos que é a soma das medidas, no caso a soma de todas as notas, a soma total, dividido pelo número de medidas, que nesse caso é o número de notas. Se a gente tem 20 alunos, nós vamos ter 20 de referência. E nesse caso, essa média com esses 20 alunos era de 5,4. Então, eu posso trocar o x por 5,4. Então, substituindo, nós vamos ter o seguinte. Ao multiplicar cruzado, nós temos a soma de todas as notas. 5,4 vezes 20 é o mesmo que 2 vezes 54, que é 108. Muito bem. Ele disse em seguida, sabe-se que 2 desses alunos tiraram 0 nessa prova. Se o professor não os considerasse nesse cálculo, a média seria maior em. Então, para comparar, eu preciso dessa nova média, né? Essa nova média, que eu vou indicar com x, uma barra e um n de nova, será igual. Nesse caso, a soma das notas, eu tenho que retirar quem? Eu tenho que retirar a soma total e retirar as duas notas iguais a 0, né? Então, eu tenho que retirar a primeira nota e a segunda. E dividir agora pelo novo número de medidas. Antes a gente tinha 20. Agora são 2 que tiraram 0, né? Então, como são 2 a menos, 20 menos 2, nós vamos ter 18. Ora, nós já descobrimos a soma total. A soma anterior a gente tinha 108, né? Como aqui nós temos 108 menos 0, continua 108. Então, é só fazer 108 dividido por 18. 108 por 18 dá para fazer de cabeça? Dá, né? 6 vezes 10 dá 60, 6 vezes 8, 48. 60 com 48, 108. Então, dá 6. Muito bem. Então, a nova média a gente descobriu que é 6. E a média antiga era de 5,4, né? Então, a nova média é maior em. Ora, é só a gente diminuir. 6 menos 5,4. Então, fazendo 6 menos 5,4, nós vamos ter R$ 6 menos R$ 5,40, dá 60 centavos, né? Então, aqui dá 0,6. Então, seria maior em 0,6. Ponto alternativo, portanto, C, de ciência exata. Uma máquina trabalhando sem interrupções envasa 40 frascos de vitamina em 14 minutos. Nessas condições, o tempo que essa máquina levará para envasar 380 desses frascos será de... Muito bem, nós temos um problema envolvendo grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais, portanto, um problema envolvendo regras de 3. Então, nós temos que a máquina ela envasa 40 frascos de vitamina em 14 minutos. Anotando os dados em colunas, nós temos 40 frascos. E agora nós temos a coluna para o tempo, 14 minutos. Ele quer saber o tempo que essa máquina levará para envasar 380 desses frascos. Então, 380 desses frascos, nós vamos ter um tempo de x minutos. Muito bem, turma. Se eu aumentar a quantidade de frascos, né, de 40 passou para 380, então, aumentando a quantidade de frascos, a máquina vai gastar mais ou menos tempo para envasá-los. Ora, aumentando a quantidade de frascos, ela gasta mais tempo, certo? Nesse caso, envasar, você pode entender como embalar sem problema nenhum, né? Então, aumentando os frascos, ela gasta mais tempo para embalá-los. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais.
Nesse caso, é só a gente multiplicar cruzado. Então, 40x é igual a 380 vezes 14. 40 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu não multiplico ainda para simplificar, certo? Então, sobre 40. Eu posso cancelar aquele zero com aquele zero e posso simplificar ainda. 14 e 4, eu posso dividir tudo por 2. 14 por 2 dá 7, 4 por 2 dá 2. Posso simplificar também aquele 38 com o 2, né? 38 dividido por 2 dá 19. 19 que multiplica 7. 19 vezes 7 nós vamos ter 70 com 63, nós temos 133. Então temos 133 minutos, passando isso para horas e minutos. Nós sabemos que uma hora possui 60 minutos, né? Então 133 minutos, passando para horas, nós vamos dividir por 60, o quociente em horas, o resto é minutos. Quantas vezes o 60 cabe no 133? 2 vezes. 2 vezes 60 dá 120. O resto nós temos 13. Então, temos 2 horas e 13 minutos. Então, nosso x, 2 horas e 13 minutos. A alternativa, portanto, C, de ciência exata. Faltando 20 dias para o início das aulas, 5 pedreiros foram contratados para trocar todo o telhado de uma escola. Após 8 dias de serviço, quando 60% do telhado já havia sido trocado, um dos trabalhadores se acidentou e não conseguiu continuar o trabalho que precisou ser determinado pelos outros pedreiros. Considerando que o ritmo de trabalho dos pedreiros foi sempre o mesmo, e que não houve pausa entre os dias trabalhados, conclui-se que o telhado foi finalizado. Questão envolvendo a associação de mais de duas grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Portanto, temos uma questão envolvendo regra de 3 composta. Então, nós temos o seguinte, faltando 20 dias para o início das aulas, 5 pedreiros foram contratados para trocar todo o telhado. Após 8 dias de serviço, quando 60% do telhado já havia sido trocado, até aqui nós temos o seguinte, nós temos que 5 pedreiros, eles gastaram 8 dias para finalizar 60% do telhado, né? 60% da troca do telhado. Então, vou colocar aqui 60%. E nós temos o seguinte. Então, após esses 8 dias, um dos trabalhadores se acidentou. Ou seja, agora eu não tenho 5 pedreiros mais, eu tenho agora 4 pedreiros. Concorda comigo? Muito bem. E não conseguiu continuar o trabalho que precisou ser terminado pelos outros pedreiros. Então, a conclusão do trabalho, se eles já realizaram 60% do trabalho, agora está faltando 40% para a gente concluir aquele trabalho. E nós vamos gastar quantos dias? Nós vamos gastar X dias. Ele pede o seguinte, considerando que o ritmo de trabalho dos pedreiros foi sempre o mesmo e que não houve pausa, conclui-se que o telhado foi finalizado. Muito bem, temos que considerar aqueles 20 dias que estão faltando para o início das aulas também ao final. Primeiro vamos calcular quantos dias eles gastam ali para concluir 40% do telhado. Vamos resolver a nossa regra de 3 composta. Então, sempre o x, a razão que tem o x à esquerda, 8 sobre x é igual. E vamos analisar as grandezas em relação à grandeza que tem o x. Muito bem, eu tenho aqui de 5 pedreiros, agora nós temos 4 pedreiros. Diminuindo o número de pedreiros, nós temos que
nós vamos gastar mais ou menos tempo para concluir o nosso trabalho? Ora, diminuindo os trabalhadores, nós vamos gastar mais tempo, mais dias para concluir o trabalho, né? Então, se aqui diminui, ali vai aumentar, são grandezas inversamente proporcionais. Agora nós vamos comparar a grandeza percentual de conclusão do trabalho com relação à grandeza dias, em relação à grandeza tempo. De 60% passou para 40% da porcentagem do telhado que nós temos que trocar. Se diminuiu a porcentagem do telhado, obviamente nós vamos gastar menos tempo, certo? Menos dias. Se aqui diminui também, grandezas diretamente proporcionais, um D aqui para a porcentagem. Onde tem o I, nós vamos alterar a ordem da razão. Ao invés de 5 sobre 4, fica 4 sobre 5. Onde tem um D, nós vamos manter a ordem da razão. Lembre-se que sempre multiplicando, né? Então vai ficar 60 sobre 40 mesmo. Aqui eu posso cancelar esse zero com esse zero de cara. Eu posso cancelar aquele 4 com aquele 4, né? 4 por 4 dá 1. Então ficou o seguinte, 6 sobre 5 é igual a 8 sobre x. Então agora eu posso multiplicar cruzado. Então nós vamos ter o seguinte, 6x é igual a 5 vezes 8, que é 40, então x será 40 dividido por 6. Então, fazendo as contas, 40 por 6, 6 vezes 6 dá 36, o resto é 4. Colocamos um zero e uma vírgula, vai dar 6 de novo, 6 vezes 6, 36, e aqui nós vamos ter uma dízima, né? Então, aqui vai ser 0 e depois 6, e assim sucessivamente. Lembrando que esse número de dias, né, ele tem que ser um número inteiro. Então, eu teria 6,66 dias de trabalho, eu poderia arredondar isso para o inteiro mais próximo, que é 7, certo? Então, ele gastaria 6 mais 0,666 do outro dia. Então, posso considerar quantos dias? 7. Concorda comigo? Então, aproximadamente 7 dias. Muito bem, turma. Agora nós podemos, enfim, responder à questão. Nós temos que o telhado ele foi finalizado em 8 dias, foi 60%, mais os 7 dias para concluir os 40% restantes. Então, nós temos 8 mais 7, 15 dias. Se eles gastaram 15 dias e no início a gente tinha 20 dias para o início das aulas, então 20 menos 15, nós temos então 5 dias faltando para o início das aulas, alternativa, portanto, D de dedicação. Um reservatório d'água tem formato interno de prisma reto retangular, sendo as dimensões internas de 1,5 m, 1 metro e 2 metros. Se no interior desse reservatório há 1.500 litros de água, a quantidade de água contida nesse reservatório corresponde da sua capacidade total a. Muito bem, turma, inicialmente vamos calcular a capacidade total do reservatório. Para isso, vamos calcular o volume do prisma reto retangular. E nesse caso é bem simples, é só multiplicarmos as 3 dimensões dadas, comprimento vezes largura vezes altura. Então, vamos multiplicar 1,5 vezes 1 vezes 2. 1,5 vezes 1 temos 1,5 vezes 2, 3. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Como nós temos a capacidade em litros, vamos passar aqui o nosso volume para litros, 3 metros cúbicos. De metro cúbico para litro, eu multiplico por 1.000, porque 1 metro cúbico possui 1.000 litros. Então, nós vamos ter 3.000 litros, que é a capacidade total do reservatório. Então, como há 1.500 litros, então corresponde da sua capacidade total, então é só fazer a razão
1.500 em 3.000 nós vamos ter. Eu posso cancelar 2 zeros e tenho 15 sobre 30. Também posso simplificar tudo por 15, vai facilitar. Então temos 15 por 15, 1. 30 por 15, 2. 1 meio é a mesma coisa de 0,5, fazendo a divisão. Então temos a resposta B de boa questão. Show de bola? Vamos seguir. Uma parede retangular tem 4 metros de comprimento e 13 metros de perímetro. Sabendo que nessa parede foi colocado um quadro que ocupa 8% da área da parede, então a área desse quadro é de... Show de bola, turma! Nós temos então a questão envolvendo área, perímetro e também porcentagem. Então, inicialmente, nós temos o seguinte, aquela parede retangular, ela possui as seguintes medidas. Então, ele falou 4 metros de comprimento. Eu vou colocar aqui, então, 4 metros. E cuidado, porque aqui não é 13 metros na largura, na realidade é 13 metros no perímetro. O perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, vamos com calma. Aqui nós temos 4 metros de comprimento, lá em cima também. Eu não sei quanto é a largura, que eu vou chamar de x. Então, eu tenho x com 4, que é o perímetro. Então, o perímetro, ele disse que é igual a 13 metros. Então, somando tudo, nós temos 2x mais 4 com 4, 8, que resulta em 13. Daí nós vamos descobrir quanto é o x e vai dar para calcular a área. Em seguida, a gente calcula a porcentagem solicitada. Muito bem, então 8 está somando, passa subtraindo. 13 menos 8, nós temos 5. Então, o x será 5 dividido por 2. A metade de 5 nós temos 2,5. Então, nós temos que a medida da largura é de 2,5 metros. Então, já posso substituir ali o nosso x, né? Então, eu sei o seguinte, turma. Nós sabemos que para obter a área de um retângulo, nós calculamos a área de um retângulo fazendo base vezes altura. Então, a área da parede retangular é 4 vezes 2,5. Multiplicar por 4 é o mesmo que vezes 2 vezes 2. 2,5 vezes 2 dá 5 vezes 2, 10, né? Então, nós temos 10 metro vezes metro, 10 metros quadrados. Ele falou que nessa parede foi colocado um quadro que ocupa 8% da área dessa parede. Então, agora nós temos que calcular 8% da área, que é 10 metros quadrados, né? Então, 8% de 10. Muito bem, eu posso cancelar esse zero com esse zero. Daí eu tenho 8 vezes 1 dá 8. 8, então, dividido por 10, nós temos 0,8. Então, a área solicitada é de 0,8 metro quadrado. Alternativa, portanto, B, de boa questão. Para reformar as 160 carteiras de uma escola, serão compradas placas de MDF de tamanho 2,4 metros por 1,8 metro. Cada placa será cortada em retângulos de 60 centímetros por 40 centímetros, que formarão os tampos das carteiras. Veja na figura a seguir. Se o preço de cada placa de MDF é de R$ 250, para reformar todas as carteiras, o gasto com esse material será de, no mínimo... Inicialmente, vamos descobrir qual é o número de placas de MDF que nós vamos utilizar. Já que ele disse que o preço de cada placa é de R$ 250, é só a gente calcular quantas placas vamos utilizar vezes 250, né, para saber qual é o gasto. Muito bem. Ele disse que nós vamos reformar 160 carteiras
Com uma placa de MDF, a gente consegue reformar quantas carteiras? Ora, para saber quantos tampos cabem aqui em uma placa, a gente precisa saber o seguinte, né? Quantas vezes essa área ela cabe aqui nessa área total? Ora, então precisamos da área do tampo e da área da placa. Como as medidas de comprimento ali estão diferentes, né, nós vamos utilizar a mesma medida para ficar mais fácil. No caso, é bem fácil a gente passar de metro para centímetro. É só a gente multiplicar por 100, né? 1 metro possui 100 centímetros. 2,4 vezes 100 dá 240 centímetros. 1,8 vezes 100, aqui dá 180 centímetros. Então, a área da placa é comprimento vezes largura, 240 vezes 180. A área do tampo, nós vamos ter comprimento vezes largura, 60 vezes 40. Muito bem, queridos. Então, para saber quantas vezes nós temos que essa área cabe nessa outra área maior, é só a gente pegar a área maior, que nesse caso é a área da placa, que é 240 vezes 180, e vamos dividir pela área menor, que é 60 vezes 40. Obviamente eu não multipliquei ainda, porque eu posso simplificar. Concorda comigo? Podemos cancelar de cara esse zero com esse zero, esse com esse. 6 vezes 4, nós sabemos que isso dá 24, né? Então eu posso cancelar aquele 24 com esse 24 do 6 vezes 4. Ficou mais fácil ainda, sobrou só apenas ali, né, o 18. Olha que beleza. Então, com uma placa de MDF, a gente consegue reformar 18 carteiras. Então, se com uma placa a gente consegue reformar 18, uma placa a gente reforma 18 carteiras. Então, para 160 carteiras, nós vamos precisar de quantas placas? Ora, de X placas, né? E aqui é bem simples, é só a gente multiplicar cruzado. Resolvendo a regra de 3, temos 18x é igual a 160 vezes 1. Então, x será 160 dividido por 18. Fazendo as contas, 160 por 18, 8 vezes 18, 80 com 64, dá 144, né? Então, o resto aqui nós vamos ter 6 foi para 150, 16. Colocamos agora um 0, 0 e uma vírgula. 8 vezes 18, novamente, nós temos 144. E o resto, 16. Vai dar uma dízima, né? Muito bem. Então, na realidade, nós vamos ter ali que aproximar para o inteiro mais próximo, né? Eu não consigo comprar 8,88 placas, né? Aquela parte quebrada, eu preciso arredondar. Então, nesse caso, eu tenho que comprar 8 placas mais 0,888, ou seja, no mínimo 9 placas. Concorda comigo? Então, nós devemos ter 9 placas. Como eu tenho que comprar 9 placas, cada placa ela custa R$ 250. Então, o gasto total gasto, será simplesmente a gente fazer o seguinte: 9 vezes 250, concorda comigo? 9 vezes 0, 0, 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 2, 18, com 4, nós temos 22. Então, nós vamos gastar no mínimo R$ 2.250, a alternativa, portanto, D de dedicação. A tela de um televisor de 40 polegadas é plana e no formato de um retângulo, cuja diagonal mede aproximadamente 100 centímetros. Sabendo que a razão entre as medidas de dois lados dessa tela plana é igual a 3/4, seu perímetro é
aproximadamente igual a. Muito bem, turma, nós temos o seguinte. Nós temos que a diagonal daquela tela que tem um formato retangular, ela mede aproximadamente 100 centímetros. Então, vamos desenhar aqui um retângulo. E nós sabemos que a diagonal daquele retângulo, ela mede 100 centímetros. Então, vamos fazer aqui a diagonal. Muito bem, nós temos que aquela diagonal dividiu o retângulo em duas partes iguais. E nós sabemos que essas partes são triângulos retângulos, concorda comigo? Então, destaco aqui aquele ângulo reto. A medida da nossa hipotenusa, que é a diagonal, é 100 centímetros. E nós podemos testar, é claro, olhando para o triângulo retângulo que eu chamo de fundamental. Lembrando que a hipotenusa do nosso triângulo retângulo fundamental é 5, né? Catetos 3 e 4. E aqui nós temos que a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, é 100. Se eu dividir 100 por 5, nós vamos encontrar 20, né? Então, se eu multiplicar tudo por 20, nós vamos encontrar o triângulo com as medidas 5 vezes 20, nós vamos ter 100. 4 vezes 20, nós vamos ter 80. E temos 3 vezes 20, 60. E eu posso testar se a razão dessas medidas, né, dos dois lados é 3/4. Então, vamos fazer a razão entre 60 e 80, que são os lados do nosso triângulo retângulo. Se de fato for 3/4, vamos encontrar os lados e daí vai ser fácil calcular o perímetro, né? Vamos ver se assim vai funcionar. Entre 60 e 80, posso cancelar esse zero com esse zero e simplificar tudo por 2. Então, nós vamos ter 6 por 2, 3, 8 por 2, 4. De fato, nós encontramos 3/4. Por tentativa, eu já encontrei o triângulo retângulo, né? De medidas 60, 80 e 100. Então, esse lado só pode ser 80. E esse lado, como é o menor, 60. Então, o triângulo retângulo de catetos 60 e 80 e hipotenusa 100 é semelhante ao triângulo 3, 4 catetos e hipotenusa 5. A razão de semelhança é 20, nem precisou Pitágoras. Concorda comigo? Então, o perímetro, enfim, ele solicita o perímetro. E o perímetro nós sabemos que é a soma das medidas de todos os lados. Como eu vou somar somente os lados, eu não considero a diagonal. Aqui é 80, lá em cima também, aqui ao lado é 60. Para calcular o perímetro de um retângulo, é mais fácil você somar o comprimento e a largura e o resultado fazer vezes 2. Olha só, 80 com 60, temos 140. Vezes 2, 280. Na dúvida, você soma todos os lados, certo? Vai dar 280 também. Então, portanto, nós temos 280 centímetros, a alternativa correta a C, e ciência exata. Eu vou resolver a questão agora utilizando o teorema de Pitágoras. Muito bem, turma. Eu não sei qual é o comprimento e nem qual é a largura. Como a razão entre as medidas de dois lados dessa tela é igual a 3/4, eu posso dizer, por exemplo, que essa medida é 3x e que essa medida é 4x. Se eu fizer a razão entre o menor lado e o maior lado, nós vamos ter 3x sobre 4x. Aquele x cancela com aquele x. Nós temos 3/4. Concorda comigo? Muito bem. Agora aplicamos o teorema de Pitágoras. Nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós vamos ter o seguinte: 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado resulta em 100 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, x ao quadrado é x ao quadrado. Então, ficou 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado, que é igual a 100 ao quadrado é 100 vezes 100, é 100 seguido de 2 zeros. Então, nós vamos ter 10.000. Muito bem, 16x ao quadrado com 9x ao quadrado, temos 25x ao quadrado, que é igual a 10.000. Então, x ao quadrado será 10.000 dividido por 25. Então, 10.000 dividido por 25, 100 dividido por 25, nós sabemos que é igual a 4, então vai dar 400, né? 4 seguido de 2 zeros.
400. O x será a raiz quadrada de 400. Como é um lado, isso será positivo, né? Então, é raiz quadrada de 400. E a raiz quadrada de 400 é 20. 20 vezes 20, 400. Como o x é 20 e o x é aquela constante que nós vamos ter que multiplicar para encontrar os lados, é só substituir. Se o x é 20, nós vamos ter 4 vezes 20, que é igual a 80, e 3 vezes 20, que é igual a 60. Então, encontramos os lados 60 centímetros e 80 centímetros. Lembre-se que não vamos precisar para calcular o perímetro. Nós precisamos apenas dos lados, concorda comigo? Então, 80 e 60, aqui também será 80 e aqui 60. Somando tudo, nós vamos encontrar 280 centímetros. Conferindo a alternativa correta C de ciência exata. Vamos para a próxima questão. Cada uma das afirmações a seguir apresenta uma equivalência entre unidades de medida de uma grandeza. As grandezas envolvidas são capacidade, comprimento, massa e tempo. As duas únicas afirmações corretas são... Muito bem, turma, nós temos inicialmente o seguinte: 0,45 metro cúbico é igual, ele disse, 450 litros. Nós sabemos que 1 metro cúbico equivale à capacidade de 1.000 litros. Então, para passar de metro cúbico para litros, que é o que está em questão, nós vamos multiplicar por 1.000. Então, vamos lá. Então, 0,45 vezes 1.000 é só andar uma, duas casas com a vírgula, elimina um, dois zeros, tem outro zero para adicionar ainda. Então, vai dar 450, né? 45 seguido de um zero. 45 litros. De fato, né? Então, a primeira está correta. Posso eliminar a D e a E, que não citam ali como correta a primeira. Seguindo, nós temos na segunda 850 centímetros igual a 85 metros. Muito bem, nós sabemos que um metro possui 100 centímetros. Para passar de metro para centímetro, eu multiplico por 100, o contrário eu divido. 850 centímetros eu vou passar de centímetro para metro, então de centímetro para metro eu divido, certo? Eu vou dividir por 100. Dividir por 100 a gente anda uma, duas casas, então com a vírgula. Então nós vamos ter 8,50 ou 8,5 metros. 8 metros e meio, a 2 é falsa, que se está 2 como verdadeira podemos eliminar, né? A 3 nós temos agora o seguinte. Nós temos ali 75 gramas é igual a 0,75 quilogramas. Eu sei que 1 quilograma possui 1.000 gramas, né? 1 quilograma é o equivalente a 1.000 gramas. De quilograma para grama eu multiplico por 1.000, o contrário eu divido. Então, nesse caso, eu vou passar de grama para quilograma. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir, né? Por 1.000. Então, muito bem. 75 para dividir por 1.000, a dica é a seguinte, turma. Eu vou colocar alguns zeros ali à esquerda e eu tenho que andar com a vírgula que está aqui, uma, duas, três casas dos 3 zeros ali do 1.000. Então, eu vou andar uma, duas, três casas, né? Então, a vírgula veio para cá, eu posso apagar os outros zeros. Então, deu 0,075. 0,075 quilogramas. Não é 0,75, está faltando um zero ali na parte decimal antes do 7, né? Falsa. Então, ficamos com a 1 e 4 por eliminação, né? Alternativa C. Vamos só provar porque, de fato, a 4 está correta. No concurso, é claro, você seguiria para a próxima. Então, nós temos ali 4,35 horas.
ele vai passar aquilo para horas e minutos, obviamente. A parte inteira já está em horas, é sempre assim, 4 horas. E 0,35 horas nós devemos passar para minutos, né? Então nós temos o seguinte, eu sei que 1 hora possui 60 minutos. Nós vamos passar de horas agora para minutos, né? Então é só multiplicar por 60. Então eu vou fazer 0,35 vezes 60. Então vamos fazer aqui 60 vezes 0,35. Abaixo esse 0, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Então nós temos 1, 2 casas, 1, 2 casas. Então de fato temos, né? 0,35 vezes 60 dá 21. Então nós vamos ter 21 minutos. Conferindo o que a gente teria que conferir mesmo, né? Então, de fato, a 4 também é uma afirmação correta. Show de bola, queridos. Eu vou seguir para a próxima. Como pode ser observado na figura a seguir, o gráfico que apresenta a distribuição do tempo de serviços prestados a determinado estado por um grupo de servidores públicos está incompleto, pois não consta o número de pessoas que presta serviços há 19 anos para esse estado. Sabendo-se que a razão do número de servidores que prestam serviços há 20 anos para esse estado e o número total de servidores desse grupo é 2/5, conclui-se corretamente que os que prestam serviço ao estado há exatos 19 anos são em número de... Show de bola, queridos! Questão envolvendo razão e proporção. Razão é a mesma coisa que divisão, então nós temos a razão do número de servidores que prestam serviços há 20 anos. Há 20 anos nós temos em cinza no gráfico, representando 160, então 160 vai ficar no numerador. Sobre, agora nós temos o denominador e o número total de servidores, então total eu posso chamar de T. Ele disse que isso é igual a 2/5, então é só igualar a razão dada a 2/5. Muito bem, pela proporção dada, resolvendo a equação, vamos encontrar, portanto, o total. E ele quer saber os que prestam serviço ao Estado há exatos 19 anos. Então, é o que está faltando no nosso gráfico. Muito bem, resolvendo a nossa equação, temos multiplicando cruzado, 2t é igual a 160 vezes 5. Então, 2 está multiplicando, passou dividindo, então 5 vezes 160, dividido por 2, não multiplica ainda para simplificar. Então, temos 160 por 2, nós temos 80, 5 vezes 80, 400. Como tudo deve fechar 400 e nós já temos 160 com 30, então é só descontar quanto? 160 mais 30 de cabeça dá 190, então menos 190, teremos 210. Portanto, temos 210 servidores que prestam serviço ao Estado há exatos 19 anos, como solicitado. A alternativa correta, C, de ciência exata. Muito bem, turma, vamos seguir. O gráfico a seguir apresenta o nível de instrução das pessoas com 25 anos de idade ou mais no Brasil em 2018. Levando em conta apenas os dados expressos no gráfico, analise cada uma das afirmações seguintes para a faixa etária considerada. As duas únicas afirmações corretas são: primeira afirmação, nós temos o número de pessoas que têm o ensino médio completo é igual a 1/3 do total. Muito bem, turma. Vamos calcular quanto é 1/3 do total, isso em porcentagem, certo? 1/3, se eu dividir 1 por 3, nós vamos encontrar 0,333 e assim por diante. Nós vamos ter uma dízima periódica. Multiplicando isso por 100, nós vamos andar 1, 2 casas com a vírgula, então vamos obter 33,3, é claro, temos a dízima ali, por cento. Então ele disse, o número de pessoas que têm o ensino médio completo é igual a 1/3 do total. O médio completo nós temos ali
27%. Então, falso, porque na realidade nós não temos 1/3 do total, né? Nós temos menos que isso. Falso. Muito bem, vamos seguir. É claro, você pode eliminar todas as alternativas em que a primeira ele afirma que é verdadeira, né? Então, vamos eliminar a C e a B. Ficamos apenas, olha só, entre a D e a I. Depois temos o número de pessoas que têm o ensino superior completo é inferior a 1/5 do total. Muito bem, calculando 1/5, nós vamos obter 10 por 5 dá 2, então 1 dividido por 5 é 0,2. Fazendo vezes 100, a gente transforma o decimal em porcentagem, que é 20%. Muito bem, olhando para as pessoas que têm o ensino superior completo, temos ali 16,5%, 16,5%. De fato, é inferior a 1/5 do total, já que 1/5 do total é 20%, né? 16,5% é inferior a 20%. Então, verdadeira. Como a 2 tem que ser verdadeira, nós temos apenas ali a alternativa D com a 2, né? Por eliminação, então, ficamos com a alternativa D de dedicação. Se fosse no concurso, você poderia seguir para a próxima questão. Por questões didáticas, eu vou continuar a análise. Então, a terceira afirmação, nós temos o seguinte. Ele diz: mais de 50% das pessoas não têm o ensino médio completo. Muito bem, analisando as que têm o ensino médio completo. Então, quem tem ensino médio completo? Essa galera aqui, né? Nós temos 27%, 4%, 16,5%. Lembre-se, quem tem superior incompleto ou completo, obviamente também tem ensino médio completo, né? Então, somando 4 com 16,5%, nós temos 20,5%. 20,5% com 27%, temos 47,5%. Então, aqui nós vamos ter, sem instrução até o médio incompleto, para fechar 100%, nós devemos ter 52,5%, né? Então, ele disse, mais de 50% das pessoas não têm o ensino médio completo. As que não têm o ensino médio completo, nós temos 52,5%, que, de fato, né, é mais de 50% das pessoas. 52,5% é maior que 50%, né? Então, verdadeiro também, conferindo, né? A 3 está correta. Na 4, nós temos a diferença entre os percentuais que têm ensino fundamental incompleto. Ensino fundamental incompleto, nós temos ali 33,1%. Né? Depois nós temos e sem instrução é inferior a 15%. Sem instrução, nós temos o quê? Eu tenho ali aproximadamente entre 5 e 10. Eu poderia colocar, por exemplo, o 7, certo? 7 está entre 5 e 10. Então, se eu diminuir, menos 7, nós vamos ter o seguinte. 1 menos 0 fica 1, vírgula embaixo de vírgula. Que eu tenho 3 menos 7 não dá, pegamos emprestado. 13 menos 7 vai dar 6, né? Que fica 2, 26,1%. Então, na realidade, né, nós temos que essa diferença ela é superior, porque deu 26,1%, é superior a 15%. Então, a quarta afirmação, conferindo, é falsa. As afirmações corretas, portanto, 2 e 3, como a gente queria provar. Show de bola, turma? Vamos para a próxima questão. 2 grupos de soldados A e B participarão de um curso de formação em 2 dias. No primeiro dia, participarão 100 desses soldados e, no segundo dia, participarão aqueles que ainda não tiveram participado. Se todos os soldados do grupo A participarem do curso no primeiro dia, então apenas 75% do número de soldados do grupo B poderão participar do curso nesse dia. Por outro lado, se todos os soldados do grupo B participarem do curso no primeiro dia, então
apenas 50% do número de soldados do Grupo A poderão participar do curso nesse dia. Em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia será igual a. Muito bem, turma, nós temos o seguinte: 2 grupos de soldados A e B participarão de um curso de formação em 2 dias. Então, nós temos o primeiro dia e também o segundo dia. Vamos anotar os dados no primeiro dia e no segundo dia. Então, temos o total também de participantes, obviamente, que são os soldados participantes dos 2 grupos A e B. Então, até posso dizer que esse total é x, lembrando que esse x será a soma, dado pela soma dos participantes dos 2 grupos A e B. Muito bem, ele disse o seguinte: no primeiro dia participarão 100 desses soldados. Então, no primeiro dia, 100 desses soldados. E no segundo dia, nós temos o complemento, né? Se eu já tenho 100 soldados, então no segundo dia tem que ser o total menos 100. Concorda comigo? Muito bem, ele disse o seguinte: no segundo dia participarão aqueles que ainda não tiveram participado. Então é exatamente isso, x menos 100. Se todos os soldados do grupo A participarem do curso no primeiro dia, então apenas 75% do número de soldados do grupo B poderão participar do curso nesse dia. Então, no primeiro dia, nós tivemos 100 participantes, concorda comigo? Então, se eu pegar os participantes, 100% dos participantes do grupo A, 100% de A é A mesmo, né? Mais 75% do grupo B, 75% na forma decimal fica 0,75. Isso tem que fechar os 100 participantes do primeiro dia, né? Então, eu posso igualar a 100. Depois temos o seguinte: por outro lado, se todos os soldados do grupo B participarem do curso no primeiro dia, então se eu tiver B, então apenas 50% do número de soldados do grupo A poderão participar no curso nesse dia. Então, nós vamos ter 50% de A, que é 0,5 na forma decimal, mais todos os participantes do grupo B, né? 100% de participantes do grupo B. Então, eu posso também igualar isso a 100. Ele quer saber, em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia. Então, posso calcular qual é a soma total de soldados, que é A mais B, que eu vou encontrar resolvendo o sistema de equações. E daí, como eu vou ter o total, eu já tenho 100, é só diminuir para encontrar no segundo dia. Concorda comigo? Muito bem. Então, como tudo é igual a 100, eu posso igualar A mais 0,75B a 0,5A mais B, usando substituição, né? Se tudo é igual a 100, eu posso igualar. Então, A mais 0,75B é igual a 0,5A mais B. Nós vamos ter o seguinte: eu vou deixar do lado esquerdo somente o A e comparar com o valor do B. Então, do lado direito da nossa equação, eu vou deixar somente o B. Então, meio A está somando, passa subtraindo, então vai ficar menos meio A, que é igual a B. 0,75B está somando, passa subtraindo. À esquerda, lembre-se, eu vou deixar o que acompanha o B. Eu tenho A, que é a mesma coisa de 1A menos 0,5A, então é meio A, né? 1 menos meio é meio, meio A. 0,5A é igual a 1B menos 0,75B. Lembre-se que aqui é 1, né? É 1 menos 0,75, nós vamos ter 0,25. Então, eu tenho 0,25, B. Meio A está multiplicando, se meio está multiplicando A, passa dividindo 0,25B dividido por 0,5. Divisão com vírgula igual às casas, elimina a vírgula. Então, se eu tenho 0,25 duas casas, aqui nós temos duas casas, posso eliminar a vírgula.
Quantas vezes o 50 cabe em 25? Não dá. Colocamos um 0, 0 e uma vírgula. Agora sim, 5 vezes 50 dá 250. Então temos 0,5. Então eu posso concluir que o A é 0,5B. Poderia dizer também que o A é a metade do B. Concorda comigo? Então lá onde tem o B, eu posso trocar. Lá onde tem o A, eu posso trocar por 0,5B. Concorda comigo? Qualquer uma das duas equações. Então eu vou substituir na primeira. Com a primeira nós temos A mais 0,75B é igual a 100. Se o A é 0,5B, então 0,5B no lugar de A mais 0,75B é igual a 100. Resolvendo agora a equação do primeiro grau, temos 0,5 mais 0,75 é a mesma coisa de 0,50, né? 50 centavos com 75 centavos, R$ 1,25, B, é igual a 100. Então, o B será 100 dividido por 1,25. Fazendo as contas, 100 dividido por 1,25 igual às casas, eliminar a vírgula. Então, quantas vezes ali o 125 cabe no 1000? 8 vezes, né? 8 vezes 125, 8 vezes 100 dá 800, 8 vezes 25, 200, então vai dar 1000. O resto será 0, abaixo 0 coloca do outro lado. Então, o B será igual a 80. Se o B é 80, meus queridos, o A vai ser quanto? Ora, se o A ele é a metade do B, então é só substituir o B por 80 aqui. Então, A é 0,5 vezes 80, que é 40, né? Meio vezes 80 é a mesma coisa, metade de 80, também dessa forma, que é 40. Então, se o A é 40 e o B é 80, então o total nós temos de participantes 40 para o grupo A, 80 para o grupo B. Então, o total de participantes nós vamos ter 80 com 40, 120. Então, esse que é o nosso X, concorda comigo? 120. Então, no segundo dia, nós vamos ter 120 menos 100. 120 menos 100, nós sabemos que é igual a 20. Então, resposta alternativa B, de boa questão. Show de bola, vamos para a próxima. Uma turma dispunha inicialmente de certo número de alunos que foram totalmente acomodados em N fileiras, com N mais 3 carteiras em cada uma, sendo que, com essa disposição, todas as carteiras ficaram ocupadas. Então, com a saída de 4 alunos da turma, os alunos restantes puderam ser totalmente acomodados em N mais 1 fileiras, com N mais 1 carteiras em cada uma, sendo que, novamente, todas as carteiras ficaram ocupadas. Sobre o número inicial de alunos da turma, é correto afirmar que a soma de seus algarismos é igual a... Muito bem, turma. Então, nós temos um certo número de alunos em duas situações. Na situação inicial, temos que o número de alunos foi totalmente acomodado em N fileiras com N mais 3 carteiras em cada uma, sendo que, com essa disposição, todas as carteiras ficariam ocupadas. Então, nós temos que o total de carteiras é igual ao número de alunos, né? Então, no início, nós temos o quê? Para descobrir qual é o total de carteiras da situação inicial, que eu vou chamar de 1. Então, para a gente fazer isso, é bem simples. É só a gente pegar o número de fileiras vezes o número de carteiras em cada fileira, certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 fileiras, cada uma com 4 carteiras, eu teria que fazer 2 vezes 4, certo? Então, se eu tiver N fileiras com N mais 3 em cada uma, é só eu multiplicar N vezes N mais 3, certo? Aqui foi só o exemplo para a gente verificar que, de fato, é um caso de multiplicação, né? Eu multiplico as fileiras
pelo número de carteiras em cada fileira para obter o total de carteiras. Então, nós vamos ter N que multiplica N mais 3 inicialmente. Então, esse é o nosso número inicial de alunos, certo? Então, N vezes N mais 3, aqui fazemos a distributiva, nós vamos ter N ao quadrado, N vezes N ao quadrado, N vezes 3, 3N, então mais 3N. Então, esse é o número de alunos, o quê? Número de alunos do início, né? Número de alunos do início. Então, depois ele disse o seguinte. Então, com a saída de 4 alunos da turma, os alunos restantes puderam ser totalmente acomodados em N mais 1 fileiras, com N mais 1 carteiras em cada uma, sendo que, novamente, todas as carteiras ficariam ocupadas. Então, na segunda situação, a gente tem N mais 1 fileiras com N mais 1 carteiras. Então, multiplicando novamente, né, que eu multiplico o número de fileiras vezes o número de carteiras em cada uma. Então, aqui fazemos a distributiva, nós vamos ter N vezes N ao quadrado, mais N vezes 1 da N, né, 1N. Em seguida, a gente multiplica 1 vezes N da N, mais 1 vezes 1, temos 1. Então, aqui nós vamos ter N ao quadrado, somando os termos semelhantes, N mais N, 2N, mais 1. Então, esse é o número de alunos, do final, certo? Então, essa é a quantidade inicial de carteiras e essa também é a quantidade final agora de carteiras, né? Então, como a gente tem que pensar no número de alunos da turma, nós vamos considerar agora aqueles 4 alunos que saíram. Muito bem. Como nós temos que 4 alunos do que a gente tinha no início saíram, então, se eu pegar os alunos do início, que é N ao quadrado, mais 3N, e retirar, então, os 4 que saíram, isso resultará no número de alunos que a gente tem ao final. Então, o número de alunos do final, nós temos N ao quadrado mais 2N mais 1. Então, vamos colocar isso aqui em nossa última equação. Então, nós vamos ter que isso é igual a N ao quadrado mais 2N mais 1. Muito bem, esse N ao quadrado, eu vou passar ele para a esquerda, né? Então, vai acabar cancelando, eu posso eliminar N ao quadrado e N ao quadrado. Sobrou, então, 3N. Aquele menos 4 eu vou passar para o outro lado. E aqui eu vou deixar somente letra à esquerda, então 2N eu vou trazer para cá. Então, 2N está somando, passa subtraindo. Menos 4 está subtraindo, vai passar somando. Então, vai ficar o 1 mais o 4. 3N menos 2N é 1N, que é N simplesmente. 1 mais 4 nós temos 5. E quem é N mesmo? O N é o número de fileiras, certo? Ele falou isso lá no início. Então, para a gente descobrir qual é o número de alunos do início, então o número de alunos do início é N ao quadrado mais 3N. Então, eu tenho que substituir aquele N por 5, certo? Ele quer saber justamente isso, né? O número inicial de alunos, que é a soma de seus algarismos. Então, vamos encontrar. Ao final, substituindo, N é igual a 5, então teremos 5 ao quadrado mais 3 vezes 5. 5 ao quadrado nós vamos ter 25. 25 mais 15, 3 vezes 5 é 15, né? 25 mais 15 nós vamos ter 40. Então, nós temos 40 alunos. Como ele quer a soma dos algarismos, a soma dos algarismos de 40 é 4 mais 0. Muito bem, 4 mais 0 nós sabemos que é igual a 4. Então, a resposta, finalmente, a alternativa D, de dedicação. Em uma loja, determinado produto, que custava R$ 450, teve seu preço aumentado em 40%. Após esse aumento, o produto foi anunciado com um desconto de 25% sobre o novo preço.
é correto afirmar que, em relação ao preço de R$ 450, o novo preço, com desconto de 25%, ficou maior em. Pause o vídeo e tente resolver antes da minha correção. Temos uma questão envolvendo aumentos e descontos. Muito cuidado, porque você pode simplesmente fazer o seguinte. Professor, primeiro a gente teve um aumento de 40%, seguido de um desconto de 25%. Diminuindo 40 menos 25, nós temos 15. Então, nós vamos ter 15%, seria o valor maior ali, alternativa A. Cuidado, querido, porque não vai funcionar dessa forma simplesmente, porque são aumentos e descontos sucessivos, né? Então, não é apenas sobre o mesmo valor, por isso que vai dar diferente o resultado. Então, o que nós temos que fazer? A forma mais fácil seria aplicando as fórmulas de aumento e desconto. Então, nós temos que o valor que está sofrendo o aumento inicialmente é 450, vezes, se você já conhece a fórmula, o fator de aumento é 1 mais P, porcentagem referente ao aumento, e depois nós temos um desconto sucessivo, então eu posso multiplicar de cara por 1 menos P, que é a porcentagem referente ao desconto, e assim a gente já encontra de cara qual seria o aumento único ali. Muito bem, então nós temos 1 mais a porcentagem referente ao aumento. O aumento ele é de 40%, que é a mesma coisa de 0,4, né? 40% em decimal é 0,4. 1 menos a porcentagem do desconto. Se é 25% desconto, em decimal 0,25. Então, temos 450 que multiplica 1 mais 0,4 dá 1,4 vezes 1 menos 0,25 dá 0,75. E o segredo agora, turma, é a gente multiplicar apenas os fatores. Porque o valor que ele está pedindo para comparar, né, é em relação ao preço de R$ 450. Então, nós deixamos aqui os 450 e vamos observar o fator. Então, nós temos 1,4 que multiplica 0,75. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Saltamos uma casa. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Somamos tudo. 0. 5, 3 mais 7, 10. Nós temos 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais. Então, deu 1,050, que é o mesmo que 1,05. Concorda comigo? Então, nós temos que um aumento de 40% seguido de um desconto de 25% equivale a um único. Nesse caso, nós temos um aumento, pois passou de 1, certo? Então, 1 mais quanto? 1 mais quanto? Que seria a porcentagem referente ao aumento nesse caso, aquele aumento único, resulta em, o nosso fator é de 1,05. Ora, esse valor só pode ser quanto? Só pode ser 0,05, mais 1 dá 1,05, e isso resulta em porcentagem, que está em decimal, a 5%, multiplicando 0,05 por 100. Então, nós temos um aumento único de 5%. E é isso mesmo, em relação ao preço de R$ 450, se nós temos 1,05 de fator, é um aumento de 5%, portanto, a alternativa D, de dedicação. Tem um jeito um pouquinho mais trabalhoso da gente resolver a questão que vale a pena comentar aqui também, olha só. Nesse caso, a gente pegaria 450 e somaria com 40% dele mesmo, ou ainda fazer 1,4 vezes 450 pela fórmula do aumento, a gente obteria 630.
E agora a gente aplicaria o desconto de 25%. Eu faço 630 menos 25% de 630, ou pela fórmula do desconto, né, eu multiplico por 0,75, encontraríamos de cara 472,50. Ora, de 450 para 472,50, a gente teve ali um aumento, né, de R$ 22,50. Então, agora, fazendo a regra de 3, 22,50 representa X%. O nosso total, a nossa referência, se é em relação a 450, 450 representa para a gente 100%. Resolvendo a regra de 3, a gente teria que o X seria 100 vezes 22,50, nós teríamos 2,250, 450 multiplicando o X passa dividindo. E daí a gente encontra que o X é igual a 5% também. Ficou com dúvida em relação à fórmula do aumento e desconto? Confira a nossa aula teórica, incluindo exemplos sobre porcentagem, tem tudo lá. E resolva também as questões da VUNESP envolvendo o assunto. Se você ainda não é aluno do nosso curso, o link para fazer parte está na descrição do vídeo.